mesa tem uma média de 36 pessoas inscritas, pode ser? Para sentar mais à frente, por favor. Tá. Então, eu vou começar iniciando a minha autoidentificação. Eu sou Luzia Araújo, estou ouvidora-geral da Universidade Federal do Rio de Janeiro e sou docente na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou uma mulher negra, de cabelos na altura do ombro, e estou usando óculos de aro cor-de-rosa, uma blusa amarela, uma calça bege e sandálias marrom. Dando continuidade ao nosso evento, nós gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que estão conosco, tornando esse evento possível. Solicitamos, por gentileza, que mantenham seus telefones celulares em modo silencioso durante a realização dessa mesa. Novamente, solicito para que sentem mais à frente, por favor. Também avisamos que nesse auditório é proibido água e qualquer outro alimento ou líquido por conta da preservação do nosso piso, ok? A nossa mesa é a mesa 3 e tem como objetivo apresentar relatos de casos compartilhando experiências realizadas pelas defensorias, provedorias ou ouvidorias universitárias. O título da nossa mesa é Como identificar, prevenir, tratar, enfrentar e combater as violências universitárias. A coordenação da mesa vai ser realizada por mim. Temos participação de palestrantes da Argentina, do Brasil, do Portugal e do México. Então, a gente vai conseguir costurar como é que se tratam todas as violações de direitos e violências nesses países. A nossa primeira palestrante será a professora Luciana Bertacchini, que trará a sua experiência em São Paulo, que é aqui no Brasil. Ela é vice-presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, Ombudsman de São Paulo, é fonoaudióloga e da Universidade Federal de São Paulo e é doutora em bioética, a área ouvidoria. Luciana, vou sentar à mesa com vocês. La presentación. Es que tenemos la presentación. Si no nos vamos allá y después venimos. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Peço licença para falar em português. Vou tentar falar um pouco mais lentamente, porque não quero arriscar o portunhol, porque vou perder amigos, né? E quero muito agradecer a gentileza do convite da professora Cristina, o acolhimento da Luzia de Araújo na coordenação dessa mesa e cumprimentar os meus colegas, né, que estão aqui me dando a oportunidade de conhecê-los. Em verdade, eu acho que nem vou me ater muito ao roteiro, mas eu acho que é importante só para que eu tenha alguns pontos que não posso deixar de fora. Deixa eu só colocar no modo apresentação, pode ser? Muito obrigada, viu? Obrigada. Ontem...
Espera aí. Aqui, nossas colegas, que eu já agradeci. E ontem, eu estava pensando que existem pessoas que são inspiração para nós, né, na carreira profissional. Tá bom. Desculpa, na carreira profissional, quando eu estava sentadinha ali ouvindo a mesa, né? E acho que uma das inspirações minha e de todos nós, claro, sempre foi a trajetória da professora Cristina pela generosidade de agregar a experiência das ouvidorias universitárias brasileiras e não brasileiras. O que também me chama a atenção foi a fala do professor Argimiro, quando eu pensei, né, nas inspirações, quando ele disse que quando nós exercemos a atividade de ouvidoria, uma vez na vida ou mais, defensoria, procuradores, nós temos a possibilidade de acessar a dignidade das pessoas de uma maneira diferente, como se nós entrássemos num universo subjetivo. E eu acho que o ouvidor é muito capaz de pegar, né, essa capilaridade do sentido de dimensão, né, da dimensão humana na nossa perspectiva e de quem nós ouvimos, principalmente quando o tema é assédio, né, que mais do que um tema, assédio é uma realidade. E esse é um caminho sem volta. E por isso que as pessoas falam muito que tem o DNA, né, que picou o mosquitinho, porque depois que trabalha com a ouvidoria nunca mais esquece. Eu acho que é por isso, porque a gente tem a capacidade, né, a oportunidade de ter esse preparo, né, de acessar. Vou até deixar assim, professora. Aqui eu fiz só um recorte para aquecer um pouco, talvez até a discussão do grupo. Existem muitas muitas pesquisas de assédio. Tá bom, pode até deixar, professora. Deixa eu voltar um pouquinho. É que esse computador é diferente, né? Bom, existem muitas pesquisas, tá, sobre assédio, nós sabemos disso. Essa não é nova, mas ela me chama a atenção pelo seguinte: esse é mais um Instituto de Violência contra a Mulher, uma pesquisa ampla, diferentes regiões do Brasil. Como eu falei, ela não é nova, ela é de 2015, mais ou menos. E o que me chama a atenção, a gente não vai detalhar, é que na perspectiva de mulheres, além de terem sofrido assédio ou sensual, sexual, psicológico, físico e moral, aqui existe uma demanda de pessoas que têm medo de sofrer o assédio. Isso é um dado assim que a gente tem que prestar atenção, né? Não experienciou, mas tem esse receio. E eu acho que é nesse campo que atua muito a relação de confiança que um universitário, um estudante tem em relação à sua instituição. O medo de ter que desistir de um projeto acadêmico, uma viagem, um doutorado sanduíche, etc., porque receia determinados PhDs, né? E isso é um dado que me chamou bastante atenção. E na perspectiva dos mesmos grupos, do mesmo grupo avaliado, foram 2.000 estudantes, diferentes regiões do Brasil. Os meninos deste grupo, não é um dado generalizado, lógico, eles têm uma perspectiva de que não é violência de assédio o fato de abusar de uma menina alcoolizada, né? O fato de insistir que ela beije os veteranos e assim por diante nesses abusos de festa. E mais ainda, alegando sempre a perspectiva de que era uma brincadeira. Enquanto parte do nosso intuitivo pode ser, mas quando já é um dado de realidade, nós temos que ter essa preocupação, né, da diferença de percepção do menino, vou colocar nesses termos, com a menina. E aqui eu pego emprestado muito rapidamente, o nosso tempo é curto, da perspectiva também de conceito da OIT. Eu acho que ela contribui para nós. Tanto a convenção quanto a recomendação traz um conceito um pouco mais amplo de assédio, porque o assédio ele tem uma relação direta com o dano. E o dano moral, o dano sexual, é mais fácil de ser configurado. Antes do dano, eles falam sobre situações assediadoras. Essa está no nosso dia a dia. As situações assediadoras já podem configurar, vamos dizer assim, um crime de assédio, dependendo, claro, da criticidade do que aconteceu. Então, eu gosto muito dessa definição porque ela amplia esse conceito e nós, ouvidores, atuamos muito nas situações assediadoras, né? Assim, da minha perspectiva.
que reforça essa visão. Eu vou rapidinho, né, por conta do tempo. E a OIT, nesse documento, ela também traz para a gente um roteiro, um caminho, uma reflexão um pouco mais didática por onde começar na implantação das políticas, porque a experiência que eu tenho que trazer para vocês aqui rapidinho é a que eu tenho na implantação da política de prevenção e combate do assédio moral, sexual e discriminação. E dentro dessa perspectiva, esse é um caminho bem interessante, porque dar visibilidade significa reconhecer, mas conhecer, porque senão eu não reconheço, né? A identificação da minha realidade institucional, uma visão diagnóstica, pensar em como evitar, lançar mão de estratégias que faz coerência, parte da nossa realidade. Professora Liz Sobol, mais uma estudiosa, né, da área de assédio, ela fala de um dado que eu acho bacana. Que, claro, a gente tem vontade de implementar políticas mais robustas, com experiências até internacionais, comitês de convivência, a gente tem essa vontade. Só que a gente tem que lidar com a realidade institucional. Todas as instituições têm possibilidade de implantar a política, mas a gente tem que estudar qual a estratégia ideal para aquela realidade institucional. Não adianta eu falar, implementa um comitê de convivência, se você não tem corpo técnico, se você ainda não tem as pessoas capacitadas. Então, ela alerta para o dado da nossa realidade. Faça o possível, mas dê o primeiro passo. E ele segue mais ou menos esse roteiro, com especial destaque para os dois últimos, acolhimento e desenvolvimento de competências. Aí, por minha conta e risco, eu coloquei comunicação, porque eu acho que é uma das competências, né, gente, que nós estamos o tempo todo exigindo para se fazer entender melhor. Se a gente pergunta a questão da conexão humana, mais uma vez eu trouxe a importância da comunicação empática, só para dizer o seguinte: na tela anterior nós falamos do acolhimento, tá? E o dado que se estimula a pensar é que todos nós temos vontade e fazemos o nosso acolhimento, tá? Porque gostamos de pessoas, de gente. O despertar aqui é para o preparo desse acolhimento. Qual é a forma como eu vou reagir, né, e abordar uma pessoa no seu ponto muito frágil, né, evitando que ela se revitimize, criando um espaço de confiança, porque ela está com medo de falar, né, e um pouco envergonhada, dependendo do relato. Esse vínculo de confiança não é de uma hora para outra, mas esse contato, ele vai definir a continuidade, porque, em geral, a gente não ouve uma vez só. Ouvimos mais de uma vez a vítima de assédio, né? E ela se torna, como diz aí o Gilberto da CGU, uma parceira nossa, né? A vítima é uma parceira. O que ele quer dizer, né? Primeiro, a relação de confiança. E depois que ela traz sinais, que são as provas, os indícios, né? Que são provas indiciárias, que vão ajudar a gente a montar esse quebra-cabeça. E ele usa uma expressão bem legal, que é da fumacinha, né? Onde a fumaça é o ouvidor que capta essa fumaça, que junta as peças e que busca o nexo causal daquela violência. Então, acho que, assim, infelizmente o tempo não é espartano, tá? Mas o que eu queria deixar de estímulo para todos nós debatermos, né? Assim, essa é a perspectiva de atuação da ouvidoria na política de implantação, né? O fato de qualificar pessoas, elementos de proteção. Quando a gente vai na instituição prestar consultoria sobre a implantação da política, é esse o caminho que tem que ser debatido, né? A materialidade, prestar contas e contribuir como maneira estratégica na organização. Já vou terminar, eu quero só passar uma tela. Aqui tem uma pesquisa que eu vou passar o link para que vocês possam acompanhar, acessar no site. Eu achei bem legal, desse ano, de universidades entrevistadas públicas e privadas, inclusive a reitora de uma delas está aqui nesse evento. E falam sobre os desafios e as soluções mediante a vontade de implementar a política. E o último é, assim, a gente pensa sempre no modelo do TCU, né? Era esse aqui, tá? Na hora que a gente pensa no estudo de implantação,
As principais estratégias envolvem estratégia de regulamentação, que é o momento de institucionalizar a política, né, a instituição mostrando os seus valores, para que caminho ele vai, documentos de manual de conduta, código de ética e afins, estratégias de sensibilização, uma parte delas é essa, que nós estamos fazendo, palestras, eventos, e nós programamos isso dentro de um calendário, e estratégias de gerenciamento. O bom é que a ouvidoria está aqui, no gerenciamento, na monitoração dos dados e da prestação de contas do que ela tem feito, vivenciado e podendo compartilhar, tá bom? E essa é a estrutura do documento em si, né, na hora de ser Doutora elaborado. Luciana, Muito informamos obrigada. que o tempo esgotou. Terminou? Tem aqui o agradecimento, esse a gente faz questão de pôr, né? Essas aqui são experiências de outras universidades. E aqui a gente acompanhou agora, né, a materialidade de uma pesquisa. Gente, muito obrigada pela atenção. Agradeço a doutora Luciana, que traz considerações importantes acerca do corpo da mulher, principalmente quando essa mulher está sob o uso de álcool nas universidades, a gente conhece, e também porque já foi aluna, né, Luciana? As nossas chopadas e sabe como é, né? E não fica ninguém sóbrio. Então, uma coisa que a gente precisa mudar a cultura é do respeito com o corpo, o respeito com o corpo da mulher. Porque, ao contrário, culturalmente, aqui no Brasil, eu aprendi com a minha mãe que corpo de bêbado não tem dono. E é essa a representação que, infelizmente, ainda prepondera nos nossos espaços, porque fazemos parte do mundo. Eu queria lembrar algumas questões para estratégias da mesa, dizer que cada palestrante terá 10 minutos para a sua apresentação. Reservamos um tempo para debate livre, e aí todos vocês vão poder participar ao final. Todas as questões deverão ser encaminhadas juntas, e a mesa, então, se distribui para resolver. Os palestrantes terão, ao final, para a mesa toda, 10 minutos para suas considerações finais, ok? Então, eu gostaria de convidar a provedora de Portugal, a professora Rosa Maria Vasconcelos, provedora do estudante da Universidade do Minho, presidente da Rede Portuguesa de Provedores de Estudantes, que trará para nós orientações para a prevenção do assédio na Universidade do Minho. Muito boa tarde. Eu, como são 10 minutos, vou-me abster de me apresentar. Eu sou branca, tenho os cabelos escuros e estou vestida com uma blusa com cor-de-rosa e com... Portanto, eu queria agradecer realmente o convite que a Luzia me fez para estar aqui presente e para falar um bocadinho sobre o assédio, que é uma coisa que em Portugal começou agora a aparecer muito, porque o assédio é silencioso. É um problema grave que temos, que as pessoas têm receio de falar, que são assediadas ou moralmente, e vamos ver que tipos de assédios. Portanto, nós temos em Portugal esse problema e... Não está a perceber? Obrigada. Portanto, eu vou-vos falar aqui no caso que nós tivemos da Universidade do Minho. O sumário vai ser o caso da Universidade, que tipo de dimensões é que nós consideramos assédio, que tipo de comportamentos há sobre o assédio, que orientações é que nós temos para prevenir o assédio e, finalmente, as conclusões. Portanto, nós sabemos que o assédio são sempre um conjunto que nós temos de comportamentos que são ativos, são omissivos, portanto, são comportamentos que não deveriam acontecer, mas que acontecem. E que, na realidade, vão provocar graves danos nas pessoas, ou moralmente, ou sexualmente, ou fisicamente, ou economicamente, portanto, várias fases que podem ter. Ok. Temos que ver um bocadinho o que é a prevenção e a redução da parte do assédio sexual, moral ou laboral, que também existe. A missão
da Universidade que já produziu um código de conduta ético, já produziu um plano de igualdade para género e quais foram depois algumas das orientações que nós fizemos para o assédio. Portanto, que dimensões é que nós temos? Temos este que eu costumo falar, que é as ofensas a integridades físicas e psíquicas, que são aqueles que são visíveis, mas as outras, se calhar, não são. Portanto, o corpo e a saúde da vítima, que podem entrar aqui. Temos as redes sociais, que neste momento são um pavor para o assédio. Tive alunos que me chegaram a dizer que andavam a publicar fotografias dos seios deles, das seios delas que tiraram na aula. Os meios eletrónicos neste momento são terríveis e são muito utilizados. Temos a coação e a perseguição e temos a coação sexual que pode chegar até à parte da violação para ser então muito grave. Quanto à honra, aquilo que nós achamos assédio que pode implicar a honra de uma pessoa. É ser difamatória, é tratar as pessoas de uma maneira que não deviam ser tratadas, é pegar na vida privada e andar a dizer a toda a gente o que se passa com a vida. Tudo isto é assédio. E as pessoas julgam que não é, mas é. O desconforto e a desvantagem que nós temos a nível de sexo, que é o que acontece muito, rapaz, rapariga, ou masculino, feminino. A parte da identidade de género, que nós neste momento acho que já temos identificados 33 géneros, eu acho que não me estou a enganar, mas são 33 géneros. O estatuto social que a pessoa tem, a etnia, a raça, a nacionalidade, as crenças, a idade, a ocupação e as características físicas. Portanto, todos estes acabam por ter uma certa desvantagem e desconforto quando a pessoa faz alusões a estes pontos. E, claro, depois a parte da integridade da fase económica de uma pessoa. Se a pessoa não ter tantos forma de conseguir sustentar, pode ser um problema. Pronto, como estava a dizer, os tipos de comportamento que nós vamos ter é o sexual, então podem ser insinuações sexuais, pode ser a tensão sexual não desejada. Tive um caso lá que era um aluno que não parava a vida de olhar para a aluna e a aluna sentia-se incomodada porque disse que não queria nada com ele, mas ele tinha uma obsessão por ela. Portanto, olhava, perseguia, ia atrás dela até ao comboio. O contacto físico e a agressão sexual, o aliciamento sexual, às vezes acontece muito com professores e com alunos, a dizer só pode ir fazer esta disciplina se for jantar comigo, se tiver um tempo comigo, que é muito complicado. E o assédio de género. Existe também, que é muito importante, o assédio laboral e académico. Tem sido muito questionado. O laboral não me toca tanto enquanto provedora, porque eu só sou do estudante. Nós temos um provedor institucional que trata dos docentes e dos trabalhadores de gestão. Há o abuso de poder, não é a pessoa realmente abusar, e como este é para geral da universidade, não é só do aluno. É a pessoa estabelecer, por exemplo, as metas, dizer assim, tem que atingir esta meta, quando sabe que a pessoa nunca na vida há de atingir esta meta. Portanto, estar ali a dizer que a pessoa tem o poder de dizer que é ele ou ela quem manda. É dizer, retirar informação e não dar informação às pessoas. É atribuir funções desadequadas para as funções que a pessoa tem. Por exemplo, uma pessoa que é o secretário diz assim, não, agora tem que limpar aquilo. Não é que possam pedir alguma coisa, mas não é a função que lhe compete fazer, não é? Fazer aquele pedido de trabalhos é para ontem, quando não há necessidade de uma ser para ontem, só para a pessoa ficar a trabalhar mais, portanto, e apropriar-se sistematicamente das propostas, dos projetos que as pessoas têm e dizer que é deles quando não é deles. Outra parte é o isolamento, que é muito importante. Portanto, quando a pessoa provoca o isolamento e não está nada, o que é que os outros colegas, o que é que nós dizemos, é muito importante. E, finalmente, a desvalorização. A dizer que, afinal, todo o trabalho que ele faz ou que ela faz não presta. Para que é que estás a fazer isto, que isto não é? Portanto, isto é assédio. E muitas das vezes o que eu acho é que as pessoas não sabem que isto é assédio, mas é. E depois temos o nosso assédio moral, que neste momento é o mais difícil, nós conseguimos quantificar e identificar, e é nesse que nós vamos ter que trabalhar. Eu comentava isto, que há muitos casos destes a nível dos alunos de doutoramento, porque a ligação é 1 para 1 ou 2 para 1, portanto é mais próxima. E então o assédio moral aqui começa a ser mais elevado.
Portanto, ataques verbais ofensivos. Dou-vos um exemplo de um professor da universidade que disse assim: o que é que a senhora está aqui a fazer? A senhora devia estar em casa a cozinhar. Portanto, são coisas que nunca na vida podem ser ditas, nem devem ser ditas. Ridicularizar. Porquê é que está a fazer esse trabalho e está a precisar de fazer mais alguma coisa? Dizer rumores, esta senhora ou este senhor, ele está... Portanto, é o assédio moral. Ou então, criar aquelas situações que nós chamamos de stress e que realmente nós temos de ter muita atenção com ela. Eu ando preocupadíssima com o assédio moral. O sexual normalmente pode ser invisível, mas as pessoas acabam por falar. O laboral também se vai sabendo, mas o moral é muito difícil das pessoas nos virem dizer alguma coisa, o que é que se passa, porque é difícil de identificar, das pessoas dizerem que estão mesmo identificadas e não se querem ridicularizar, não é? Porque elas dizem assim: eu vou dizer, as pessoas vão achar que eu sou ridícula, e não são. Temos é que começar a mentalizar as pessoas que devem chegar, falar connosco e dizer o que é que acontece. O que é que nós temos as orientações para a prevenção? A prevenção primária, que é primeiro. Portanto, todos os órgãos devem estar envolvidos neste tipo de atividades e de orientações. O que é que deve ser feito se nós tivermos o assédio? Todas as políticas, normas, procedimentos devem ser do conhecimento de toda a comunidade académica, porque se nós não soubermos, não fazemos. Nós estamos a tentar fazer ações de formação para alguns dos docentes começarem a ter e saber que, às vezes, um piropo diz a uma aluna: hoje está muito bonita, não o dizerem, porque é assédio. Portanto, as pessoas às vezes fazem coisas que nem se percebem que é o assédio que querem dizer. Portanto, e toda a gente tem que estar envolvida na parte da prevenção do assédio. Claro que toda a segurança do campus também deve estar a usar. Temos a secundária, não é? Que nós temos que saber que medidas é que temos para reportar as situações, e depois temos a terciária, que são as nossas medidas de apoio. Bom, relativamente às conclusões, eu estou com o tempo, mais ou menos, sou certinha aí. Portanto, nós sabemos é que na nossa atividade académica são as mulheres as que são mais assediadas. Nós temos que é o grupo onde nós temos, que é considerada elevada. São, no caso laboral, as pessoas com contratos precários, porque a pessoa pode fazer e depois sai. São as minorias sexuais, étnicas e raciais. São as pessoas com deficiência, e a inclusividade aqui é muito importante. E são outros grupos que nós podemos achar que são aqueles mais vulneráveis. Pronto, em função disto tudo, e como nós tivemos casos na universidade, foi elaborado realmente um documento que pode ser consultado, é público, está lá na universidade, que são as nossas o relatório sobre o que deve ser feito para a prevenção do assédio, e, portanto, ia ser como objetivo refletir e sistematizar aquelas que podem ser usadas como orientações e políticas, os procedimentos que se devem utilizar em medidas para abordar o deixar de ser silencioso, o que é que deve ser feito, e destacar também as consequências daqueles que manifestam este tipo de conduta, que as pessoas têm que saber o que é que pode acontecer. E então, o que é que foi feito? Foi feito, como vos disse, um conjunto de orientações que é uma estratégia para a prevenção do assédio, e foi fundamentada, na realidade, uma abordagem que é conhecedora dos fenómenos. Isto foi elaborado com um conjunto de pessoas, que estavam psicólogos, sociólogos, portanto, pessoas que estão a estudar esta matéria. E então, outra coisa que era muito importante era que são as orientações que permitem ajudar as vítimas a reconhecer o assédio, quando são alvo, e encorajá-las para falar. E também temos de ter cuidado, devemos tratar os 3 pontos, as pessoas que são vítimas e o próprio ou a própria assediadora, para saber o que é que estão a fazer. Portanto, temos de ter um bocadinho de cuidado com eles todos. E terminei a minha apresentação. Muito obrigada pela vossa atenção. Eu agradeço à provedora Rosa, que trouxe para nós um pouquinho das consequências do assédio moral no ambiente de trabalho, tanto para a pessoa como institucional. Eu queria chamar a atenção dos níveis de atenção à saúde e a necessidade de agirmos de forma
com a promoção à saúde. Eu sou enfermeira, né, gente? Aí não dá. E a gente trabalha muito com a questão educativa de promoção à saúde. E, na realidade, nós, ouvidores, defensores e provedores, trabalhamos no nível da promoção à saúde quando instituímos medidas pedagógicas para dar conta dessas demandas. E a outra que eu gostaria de inserir é a de reabilitação. A reabilitação é quando o corpo sofre danos permanentes e que ele não é mais capaz de executar as atividades que ele executava enquanto corpo sadio. E é isso que observamos nos nossos ambientes de trabalhos, os corpos fragmentados, craquelados, como eu digo, por conta do assédio moral e do assédio sexual, que consegue trazer danos permanentes ao servidor, à pessoa e também aos nossos estudantes. Eu quero, então, dar continuidade e trazer para reflexões o nosso defensor do México, professor Jorge Delgadillo, defensor adjunto de queixas e denúncias da Universidade Autônoma de São Luís de Potosí. A sua temática será a justiça restaurativa como instrumento para enfrentar e combater a violência nas universidades. Professor Jorge. Bien, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Quisiéramos compartir brevemente tres casos que se han presentado en la Universidad de San Luis Potosí. Una chica que vive una situación de acoso por parte de su profesor, se hace la investigación, se acredita la responsabilidad. Cuando se determina la responsabilidad y se emite una recomendación, el profesor inicia su defensa legal en tribunales fuera de la universidad, se retarda el procedimiento, la universidad sigue internamente el trámite y al final hay un documento firmado por el rector de la universidad en donde separa de manera definitiva al profesor. Citamos a la chica, se lo entregamos y su pregunta fue, ¿ahora qué? Concluye la relación con la universidad y la chica se pregunta, ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué? Que ya terminé mi batalla legal y que el profesor ya no es más profesor. Segundo caso, un profesor que históricamente había realizado conductas de violencia de género, se hace una investigación, se acredita responsabilidad, se le sanciona con una suspensión de 6 meses y al término de los 6 meses se reincorpora a su actividad laboral, se le destituye de forma definitiva de sus funciones docentes y tiene que realizar ahora actividades solamente administrativas. Y la comunidad se pregunta por qué sigue ahí, por qué no es despedido, por qué si se acreditaron conductas, el profesor sigue laborando y consideran que es injusto la determinación de la suspensión por 6 meses. Tercer caso, una situación de acoso laboral. Un directivo de uno de los campus realiza situaciones de acoso laboral hacia todos los trabajadores prácticamente del campus, genera una tensión terrible, las autoridades son informadas
y se adopta la decisión de destituirlo de su cargo de director. Y la comunidad que había sido dañada sigue elaborando entre ellos mismos y también se preguntan, ¿ahora qué? Y esta es la parte en la que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí hemos venido trabajando un modelo de justicia restaurativa, porque hemos entendido que no solamente es el proceso legal, no solamente es la investigación y no solamente es atender jurídicamente los casos, ¿sí? Y es la experiencia que queremos con ustedes compartir. La justicia restaurativa es un paradigma de justicia en el que pone el foco en la víctima y no en el agresor, y en la reparación del daño a través de distintos procesos, a través de la mediación, de la conciliación y el diálogo. Y es importante decir que la justicia restaurativa no es mediar ni es conciliar los asuntos. Es probable llegar a los procesos y a los alcances de la justicia restaurativa, pero no es esencialmente el fin de la justicia restaurativa. Como les explicaba, imaginemos una situación de conflicto en cualquiera de las situaciones: acoso sexual, riñas, acoso laboral, agresiones físicas, verbales, bullying. ¿Sí? Cuando ocurren estas situaciones, ¿qué es nuestra actividad diaria? ¿Cómo enfrentamos el conflicto? ¿Sí? Y no hablándolo solo desde el punto de vista de las defensorías, como comunidad, como autoridades, como profesores, como alumnos, como compañeros y también como defensorías, ¿cómo es que enfrentamos el conflicto? La sanción no es suficiente para alcanzar justicia. La sanción sigue un modelo punitivo. La justicia busca que quien sufre justamente el hecho victimizante tenga derecho y tenga opción a la restitución de aquello de que fue privado, ¿no? Y ese es el conflicto, sanción o justicia. La justicia restaurativa tiene como finalidad el reparar y devolver a las probables víctimas su condición de justicia. Puede aplicarse antes para prevenirla, durante, después o al margen, de forma independiente de los procesos jurídicos. Es un proceso dirigido a involucrar, dentro de lo que sea posible, a todos los que tengan un interés en esa ofensa, en ese hecho victimizante, y para identificar y atender colectivamente los daños, las necesidades, las obligaciones derivados de esa ofensa, con el propósito de sanar y enmendar los daños de la mejor manera posible. En este contexto, ¿qué busca la justicia restaurativa? Para la víctima, reparación del daño. Para el ofensor, el reconocimiento de su responsabilidad y que en la medida de que sea posible pueda reparar el daño que ese ofensor generó. Y para la comunidad, restablecer el orden y la paz. Hablamos mucho de recomponer el tejido social, el tejido comunitario, pero no llevamos a cabo procesos prácticos para la reconstrucción. ¿Cómo le decimos a esas alumnas que el profesor pagó una sanción justa y que tiene derecho a ser reincorporado a su actividad distinta a la que venía realizando? ¿Cómo explicarle a la víctima que alcanza la justicia cuando concluye la relación con la universidad del agresor? ¿Cómo volver en el caso que manejábamos al inicio, a trabajar con la comunidad para que las afectaciones, las secuelas que quedan entre la comunidad
vuelva a existir integración. Tendremos que atender entonces a dos paradigmas de justicia. La justicia tradicional, en donde se concibe que el delito viola leyes. En la justicia tradicional se mide cuánto castigo es infringido y da solo el papel importante al sistema, al modelo, al método y al agresor. Bajo el paradigma de justicia restaurativa, hay que entender que el delito, el hecho victimizante, daña a personas y daña también esas relaciones entre la comunidad. Por lo tanto, se mide cuánto es el daño causado y cómo puede ser reparado. Y además requiere una participación activa de la comunidad. La paz no es la ausencia del conflicto, es el resultado de trabajar el conflicto. Y en la hipótesis restaurativa, los seres humanos colaboramos para construir esa paz. Bajo los pilares se concentra en el daño, tiene valores la justicia restaurativa y como reflexiones podríamos decir que se trabaja con la comunidad para devolver la normalidad que el hecho victimizante se dio. Pues esa es la experiencia que queríamos compartir desde la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en un momento más tendremos oportunidad de generar un diálogo a través de las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Obrigada, professor Jorge. O professor Jorge traz algumas reflexões para nós. Precisamos pensar que as universidades são constituídas por pessoas e a marca das pessoas é a diversidade. Somos diferentes e porque somos diferentes é possível que se nasça o conflito. Eles são ruins? Não. O conflito pode impulsionar o crescimento de qualquer espaço, mas em algumas situações, ele é exacerbado e, da mesma forma que ele impulsiona, ele traz danos a esse ambiente. Então, ele traz a experiência da justiça restaurativa com seus princípios, métodos e técnicas como uma literatura, como um conhecimento que pode nos ajudar na mediação desses conflitos. Não extinguir, e sim mediar. Eu quero agora trazer a experiência, duas experiências que vêm da Argentina, que vai trazer para nós o IARQUEM. O IARQUEM é um sistema de registro para erradicar as violências de gêneros na Universidade Nacional de onde? De Córdoba. Então, eu trago a Ana Guilhermina, que é defensora da comunidade universitária, da Universidade Nacional de Córdoba, e a Romina Escocosa, que é a coordenadora da Unidade Central de Políticas de Gênero. Por favor. Buenas tardes, muchas gracias al panel de la mesa. Bueno, somos las últimas expositoras para después abrir a preguntas. El trabajo que traemos con mi colega Romina Escocosa está enfocado en el plan de acciones y herramientas para prevenir, en el plan de acciones y herramientas para prevenir, atender y sancionar las violencias de género, justamente en el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. En el año 2015, el Consejo Superior de nuestra universidad aprobó este plan, el cual no voy a hacer un desarrollo general, sino nos vamos a centrar en un aspecto de este plan, que la ejecución de este plan se lleva adelante a través de un equipo interdisciplinario, donde una comisión interdisciplinaria integrada por la Defensoría de la Comunidad Universitaria, la Unidad de Políticas de Género, que coordina Romina Escocosa, y una delegación de una persona que está en la Secretaría de Bienestar Estudiantil.
Tres líneas son las principales que desarrolla este plan y nosotros nos vamos a centrar en una de ellas. Simplemente voy a mencionarlas en términos generales para luego adentrarnos específicamente en la línea de sistematización de datos, que es este programa del Jarken que vamos a explicar. Una de las líneas tiene que ver entonces con la prevención, con la sensibilización y la capacitación. Aquí trabaja un equipo interdisciplinario que pone también en visibilidad la desnaturalización de las violencias de género, justamente con el objetivo de favorecer el proceso de conocimiento y imparte talleres y seminarios en las diferentes unidades académicas, que en nuestro caso son 15 facultades, 2 colegios preuniversitarios, más otras dependencias como hospitales, escuelas y centros de hemoderivados, por ejemplo. En cuanto a la otra línea de sensibilización de acciones, tienen que ver con la atención directamente de consulta y la recepción de denuncias, que allí hay un equipo interdisciplinario también que se encarga de esta tarea y depende para diligenciarla de la Defensoría, ¿no es cierto? Y por último, que es la línea que traemos para compartir con ustedes, tiene que ver con la línea de sistematización de información y elaboración de estadísticas, donde esta línea es la encargada justamente de reunir el registro de todas las actuaciones donde constan los datos de las consultas, ya sea de manera presencial, que son la mayoría, o que también se inician vía correo electrónico, por ejemplo. Allí se da la descripción de los casos de discriminación y las violencias de género, la evaluación de dichas consultas y las denuncias, las estrategias de intervención que llevamos adelante o que se han realizado, ciertas observaciones, sugerencias y finalmente la tramitación dada a los casos que se nos vienen presentando. El objetivo justamente de esta línea es la construcción de una base de datos donde con la idea de contribuir a generar diagnósticos, como lo venimos haciendo en forma permanente, y sobre todo dar cuenta de las características, así como hizo el colega anterior, sobre ciertas situaciones y su evolución en el tiempo que nos ha llevado cada uno de estos casos, con el interés de ir ajustando las líneas, digamos, de los tiempos y los procesos para elaborar nuevas estrategias. En ese caso, ustedes pueden acceder a todos los informes que anualmente nosotros presentamos ante el Consejo Superior sobre el plan de acciones y allí, en estos informes, volcamos, digamos, todas nuestras consideraciones y el planteo para el trabajo siguiente. La dejo a mi colega ahora. Gracias, Ana. Bueno, yo quiero contarles en qué consiste este sistema, cómo lo hemos diseñado. En primer lugar, contarles que el nombre del sistema es Jarken, significa lechuza en mapuche y de alguna manera simboliza la sabiduría o aquello que queremos conocer, que en las violencias de género y universitarias en general muchas veces nos encontramos con la falta de datos fidedignos y de estadísticas que nos permitan detectar, diagnosticar, diseñar una política realmente efectiva y luego evaluar cómo fue el resultado de esa implementación. El Jarken como sistema de registro fue desarrollado en la Universidad Nacional de Córdoba por un equipo informático autónomo por la Prosecretaría de Informática desde mayo del 2018. Y a lo largo de todo ese año, porque el equipo había empezado a tomar denuncias antes, se sistematizó y se incorporó toda la información previa. Es decir, que hoy podemos tener una base de datos relativamente completa de todas las actuaciones en materia de violencias de género en nuestra universidad. El acceso es restringido y absolutamente confidencial.
a través de un usuario que se genera específicamente para el profesional o la profesional que está habilitado y una contraseña que es personal e intransferible e indelegable. El registro funciona de manera online, es decir, que tiene un nivel alto de seguridad informática a la hora de preservar los datos, su inviolabilidad y disminuir la posibilidad del hackeo. Esto en la pandemia fue un desafío, pero resultó muy bien, ya que las personas que realizaban la atención lo hacían de modo virtual, desde sus casas. Entonces, hubo que garantizar aún más la inviolabilidad de ese sistema para que no pudiera ser hackeado o vulnerado de manera remota. En el registro se describen las situaciones de violencia por las cuales se recibe una consulta y en el caso de que se realice una denuncia o un pedido de intervención que denominamos manifiesto, que es como una especie de acta en donde se deja constancia de esa situación y de la intervención que desde la Defensoría o desde el equipo va a llevarse adelante, se describe la situación con todas las características, el modo de comisión, el tiempo, el lugar, los posibles testigos, todas las probanzas que puedan incorporarse. Se describen todos los datos sociodemográficos, la edad de quien consulta o denuncia, por quién consulta o denuncia, a qué claustro pertenece, si es docente, no docente, administrativo, estudiante, o también si no procede, no es competencia de la universidad, pero sí es una situación de violencia en la cual podamos intervenir, acompañar y derivar ante la autoridad que corresponda. Además, se registran las medidas cautelares que se toman en situaciones de riesgo cuando hay una inminencia o un daño que se está ya produciendo. Y finalmente, las sanciones y las acciones reparatorias, siguiendo un poco la línea que planteaba nuestro compañero de Potosí, las medidas reparatorias, es decir, no solamente nos orientamos hacia la sanción, hacia lo punitivo, sino para intentar verdaderamente una reparación integral de la situación. Esto está en pleno desarrollo. Se imaginarán que la primera respuesta siempre es sancionatoria. Luego el seguimiento y finalmente destacar que este sistema de registro sirve también como una base de antecedentes. Sabemos que este tipo de conductas normalmente no son tema de una sola vez, sino muchas veces son situaciones estructurales y sistemáticas que se repiten y reiteran a lo largo del tiempo. Entonces es importante contar con una base de datos que nos permita detectar patrones de conducta, reiteraciones y evaluar si se agravan esas situaciones. Simplemente para mostrarles cómo está estructurado, después si quieren podemos profundizar. De aquel lado ustedes van a ver todas las pestañas que tenemos que ir completando a medida que la consulta o denuncia avanza. De este lado está el registro de aquellas consultas que ya han sido tomadas. Pásame a la siguiente, por favor. Luego hay criterios de búsqueda que están estructurados, entonces yo quiero saber, por ejemplo, si Romina ha venido a consultar alguna vez, simplemente pongo en consultante el nombre o el apellido, alguno de los apellidos, una parte del nombre, y va a detectar inmediatamente todas aquellas consultas e intervenciones que involucren a esa persona. Así con cada una de las cuestiones, con el acusado, con la facultad a la cual pertenecen, con la situación de violencia. Y toda esa información a partir de los indicadores puede ser desagregada para poder luego elaborar la estadística con el porcentaje sin compartir información sensible. Es decir, nombres, edades, procedencia, todo lo que es del caso sensible queda preservado. Pero sí tenemos los números que nos permiten la elaboración de la estadística. Se registra también la persona, el profesional o la profesional que está interviniendo. Esto nos permite facilitar posteriormente el seguimiento. Continuamos y ya termino. Y posteriormente comentarles que este sistema se implementó de modo centralizado a partir de la acción del Plan de Acciones para prevenir, atender y sancionar las violencias de género, pero desde el año pasado, a partir de una resolución, se compartió hacia las facultades, hacia las unidades académicas, una versión del sistema que permite la toma de consulta. Entonces, a partir de
de este sistema, de un Sharken, le decimos como periférico o descentralizado, cada unidad académica registra su consulta. Entonces, no solamente tenemos un registro, el central, sino que accedemos a la información de todas las consultas que son recibidas en cada una de las facultades, lo cual nos permite, como se imaginarán, tener un panorama más completo y más preciso en torno a cuál es la situación de las violencias en nuestra universidad. Quedamos a disposición de las dudas o las consultas que puedan tener y les agradecemos mucho la atención. Gracias. Eu agradeço a Ana Guilhermina e a Romina. Elas trouxeram para nós o sistema chamado IARC. Quando eu li assim IARC, eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu fui buscar o que era e eu descobri que o IARC é um gênero extinto de corujas que vivia na Argentina. E aí eu falei, bom, qual é a especificidade dessa coruja que faz com que ouvidores, provedores e defensores tragam um nome que tem analogia com uma coruja? E aí eu fui ver que a coruja ela tem visão binocular e ela consegue ver a presa dela com até 1 quilômetro de distância. E, além disso, ela tem audição perspicaz. E aí, por um lado, nós, ouvidores, defensores e provedores, temos a visão binocular, capaz de identificar locais de possíveis problemas, e também temos a escuta apurada, porque é por meio da escuta que a gente traz os nossos demandantes, as pessoas em suas diversificadas situações para acolher. E dizer que na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Ana e Romina, a gente também tem um sistema que é do Grupo de Pesquisa e Extensão de Prevenção à Violência Sexual, que é o EVISU, que é um aplicativo que ele oferece orientações para as mulheres em caso de dúvida nessas situações. Eu tenho considerações também, como coordenadora, de 10 minutos que eu pedi para a Rosa me ajudar aqui, para eu não ser também injusta, né? Primeiro dizer, foi Luciana que trouxe a questão da OIT, lembrar que no Brasil, o nosso governo, em março de 2023, lançou o Guia Lilás. O Guia Lilás tem sido uma importante ferramenta para nós que tratamos de assédio moral, discriminação e violência sexual. Então, é só vocês escreverem Guia Lilás 2023 que vocês vão ter essa ferramenta na mão. Lá eles orientam que as 3 situações, falam de situações que exemplificam, falam das consequências dessas situações e ainda como nós, gestores e os servidores públicos em geral, podem fazer para prevenir essas situações nos seus ambientes de trabalho. E aí ele traz, por exemplo, como exemplo de assédio moral, privar a pessoa do acesso a instrumentos próprios para o desenvolvimento de sua atividade. E aí eu tenho relatos, né, de pessoas que saíram de férias, por exemplo, e aí o gestor, coitado, uma situação precária, não tinha o computador, foi ali e recolheu aquele computador, pegou para usar. Quando a pessoa volta, ela não tinha mais o instrumento necessário para desenvolver o trabalho dela. Essa é uma das situações que podem se caracterizar, porque eu estou negando ao meu servidor instrumentos importantes para que ele possa desenvolver o seu trabalho. A outra questão que é vivemos num país que ele tem uma herança cultural que é marcada pelo machismo, pelo sexismo, pela misoginia. Então, quando foi Luciana que trouxe o corpo embriagado não tem dono, faz parte da cultura, da nossa cultura machista, assim como faz parte fazer insinuações ou afirmações da incompetência ou incapacidade
de uma pessoa pelo simples fato dela ser mulher. Não, a você eu não vou te dar essa atividade porque você é mulher. Eu prefiro conferir essa atividade ao gênero oposto, que culturalmente é o gênero forte, é o gênero masculino. Na UFRJ, nós temos tipificados alguns tipos de violências e também de violações de direitos. Foi um trabalho realizado por um grupo, instituído pela ex-reitora Denise Pires de Carvalho, para que a gente pudesse construir a política e uma resolução que tratasse da prevenção de violências no ambiente de trabalho e ainda da garantia de direitos humanos das pessoas, que eu vou passar para que vocês possam ver. E entre essas tipificações estão o assédio moral, a violência física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, a importunação sexual e a divulgação de cena de estupro, a violência de gênero, o capacitismo, o etarismo, a gordofobia, a intolerância religiosa, a intolerância LGBTQIAP+, a intolerância étnica, o racismo, a xenofobia, a violência autoprovocada ou autoinfligida, que é o que a gente conhece como suicídio, e esse mês de setembro, é um mês que todos nós que defendemos a vida devemos fazer alusão à importância da vida de cada pessoa, a psicofobia, o trote, o bullying, o ciberbullying, as relações abusivas no ambiente de trabalho e qualquer outra situação que aconteça dentro de uma instituição, ato discriminatório que se constitua como violação de direito ou então violência. Na UFRJ, utilizamos o sistema Fala BR, que é um sistema é a plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação. Esse sistema nos permite o registro de pedido de informação, sugestão, reclamação, elogio, o simplifique, alguém solicitar que nós desburocratizemos o nosso serviço e ainda o acesso à informação conforme a Lei de Acesso à Informação. E aí, nas tipificações, é muito importante observar que nós temos, em maioria, situações registradas como comunicação. São 35,5%, e chamar a atenção para que comunicação são todas as denúncias que são realizadas de forma anônima. O sistema não reconhece como denúncia e tipifica como comunicação. Então, quando nós temos a maioria dos nossos registros como comunicação, eu preciso ficar atenta. Esse é o nosso último relatório, que foi feito de janeiro a setembro, agora de 2023, por solicitação do nosso reitor. Como denúncia, nós temos 123, são 16,8% dos casos. Em relação à avaliação dos nossos indicadores de performance da ouvidoria, a gente identificou que das 913 demandas recebidas por esse sistema, 617 foram tratadas, estão em tratamento 115, 55%. Por enquanto, nós temos um índice negativo de 1%, só uma demanda a gente não conseguiu dar conta de atender na hora. Do que se constitui a nossa principal violência, digamos, é a não liberação de certificados e diplomas ao estudante, já que esse se constitui um direito a eles, garantido, E aí eu tenho conduta docente, assédio moral, denúncia de irregularidade, conduta ética, cotas, assédio sexual, matrículas, assistência a pessoas com deficiências, os nossos auxílios estudantil e ainda os estudantes que entram pela SISU. E o que se espera de uma ouvidoria? Bom, nós,
construímos a Ouvidoria da Mulher, agora em janeiro de 2023, considerando que a maioria da nossa população é feminina. Em todos os cargos, temos como maioria mulheres, exceto o cargo de docente, que eu tenho 58% de mulheres. Mas, por exemplo, na área hospitalar, eu tenho 64% do corpo constituído por mulheres. Então, isso denota a importância de termos uma ouvidoria da mulher para dar conta dessas situações. Além disso, a gente empreende com certa frequência e também, quando necessário, quando existe a denúncia, ações pedagógicas. Por exemplo, nós tivemos o manifesto por respeito à dignidade à população LGBTQIAP+, por conta de uma denúncia que tivemos de LGBTfobia, diálogos que transformam também com esse mesmo intuito. Construímos um projeto de extensão para falar sobre a violência sexual e o assédio moral no ambiente universitário, também por conta de denúncias existidas. Trabalhamos com propostas pedagógicas que abordam a humanização como caminho para as relações universitárias e aí, então, lidar com o conflito, não é? Com toda essa metodologia de tratamento de conflito. E a gente entende que todas as pessoas, elas têm a mesma origem, com tons e nuances diferentes. Vocês já olharam uma árvore? Quando a gente olha uma árvore, a gente consegue ver várias folhas. E essas folhas têm tons e nuances diferentes. Assim somos nós, pessoas. Estamos todos juntos no mesmo tronco. Então, o que a gente precisa dizer, não há discriminação de qualquer forma. Então, por hora, eu vou cumprir meus 10 minutos e aí eu vou abrir para o debate com a participação de todos. A professora Luciana quer se pronunciar. Na verdade, eu queria mesmo fazer um registro de um agradecimento especial, porque nós falamos agora sobre o Guia Lilás, e aqui a gente tem o privilégio de ter a ouvidora geral que organizou, né, daqui da Corregedoria, organizou e lançou o Guia Lilás. Então, para nós é um privilégio tê-la aqui com a gente, né? Obrigada. A palavra é livre, alguém quer se pronunciar? Pois não, Mariana? Eu vou pedir para que vocês venham até aqui por conta do microfone e também da filmagem, né? Acho que pode aqui. Alô? Obrigada. Eu fiquei curiosa com a experiência argentina, que vocês comentaram a respeito de um sistema, né? Que vocês implementaram desde 2018, não é isso? O sistema? Né? Jarken? Assim, a gente tem aqui que foi citado, né, pela ouvidora da UFRJ, o Fala BR, e a gente está no momento de reflexão sobre como que a gente deixa esse sistema mais robusto, que traga mais dados para a gente, inclusive nessas demandas, nessas denúncias que são de assédio. E aí eu fiquei curiosa se vocês poderiam, não sei se vocês sabem exatamente essa informação, mas como é que entra a informação? Assim, ela é fragmentada, ela é um campo consumível, porque o Fala BR ele é um único campo em que você coloca lá, né, todo o seu relato e você pode anexar documentos. Mas o que a gente sente é que o fato de ter um campo único tem prejudicado a gente a fazer uma extração mais inteligente do que está lá, porque a informação ela não está catalogada, digamos assim, né? Ela é uma grande massa de informações, de palavras e tal, e a gente teria que ter uma inteligência artificial, algo mais complexo, para poder trazer
mais estratégia nessa informação. Por exemplo, em qual unidade aqui da minha universidade que tem acontecido esses casos? É de noite? É em lugares que a gente tem grupos menores de estudo? São em aulas abertas? Sabe, esse tipo de informação? E a gente queria avançar nisso, então por isso que a razão da minha pergunta agora. ¿Puede traducir un poquito? Porque no sé si es una pregunta. No. Ana? Então, lo que ella quiere saber es cómo es el sistema operativo que está funcionando el software que usted. Y ella quería saber si hay una manera como de anexar, ella estaba hablando de inteligencia artificial para mejorar o captar más fácil la información. Que ella decía, si la situación está aconteciendo más en un lugar donde hay grupos pequeños o en la noche, que son informaciones que de pronto pasan por alto, que son importantes también tener en cuenta en ese registro. Só um minutinho. Lembramos que nós acordamos que todas as perguntas deveriam ser realizadas e aí depois a mesa se pronuncia, porque aí dessa forma a gente consegue ser mais ágil. Foi? Preguntan todos y después contestamos. Bueno. Ok. Mais alguém gostaria de contribuir? Ela vai dar a resposta depois para você, para ser mais rápido. Tá. Buenas tardes, boa tarde. Me gustaría felicitar la mesa, me ha resultado interesantísima realmente y tenía dos preguntas. Una para la Universidad de Córdoba, me ha interesado mucho el sistema, pero tengo la curiosidad de saber cómo se organiza el tema en cuanto a la protección de datos, porque las informaciones que se están manejando, yo sobreentiendo que eso estará previsto, pero me gustaría saber cómo se trata a la hora de garantizar la privacy y la protección de los datos sensibles que obviamente incluyen en esa base de datos. Y la siguiente es para el defensor de la Universidad de San Luis de Potosí. Me ha interesado mucho esa perspectiva de la justicia restaurativa, pero me gustaría, si es posible, que explicara un poco, descendiera más al detalle cómo se articula de una manera más concreta. Me ha parecido muy interesante esa visión, porque es verdad que en muchas ocasiones cuando acuden a nosotros los estudiantes, los profesores, en el caso de mi defensoría, tratamos los asuntos transversales de profesores, estudiantes, administrativos. En muchas ocasiones queda esa sensación de carencia de reparación del daño sufrido. Entonces, desde una perspectiva universitaria, ¿cómo podemos alcanzar eso? Muchas gracias. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Boa tarde. Primeiro, parabenizar toda a mesa pelas falas. Muitas reflexões aqui, né? Primeiro que a gente tem muitos planos, né? Muitos planos, metas, os códigos de ética, né? A gente está conseguindo escrever um pouco melhor sobre essas práticas de assédio, né, nas universidades. Mas o que a gente enxerga é que há pouca consequência, digamos assim. A gente precisa dar consequência às ações que ferem os nossos códigos e os nossos planos dentro das universidades. Então, a gente precisa virar um pouco essa chave e transformar isso em ações, né? Não só de sanção, como o professor disse, mas também de acolhimento, né, às vítimas, mas também de resolução, né? E a todas as falas, a gente está lidando com um caso lá na nossa universidade, ele tem muitas nuances, né? Uma delas é que aconteceu fora da universidade. E para usar um exemplo aqui, né, lá nós temos comissões disciplinares discentes, né, tanto para graduação quanto para pós-graduação. Se a gente manda um caso como esse, que aconteceu fora da universidade, para a comissão disciplinar discente, a resposta é: não temos nada a ver com isso, porque aconteceu fora.
É nesse sentido que eu estou falando. Será que as nossas universidades não têm nada a ver com essas situações? Porque nesse caso em específico que a ouvidoria atendeu, essa aluna que sofreu esse abuso, ela trancou dois períodos, né, 2 quadrimestres lá. Ela perdeu bolsa socioeconômica, então tem um dano, é isso que e eu retomo, né? Quando a gente olha todo o contexto, tem todo um dano à comunidade, à vítima. Como é que a gente tem lidado com essas situações nas nossas universidades? Então, eu acho que é um chamado a gente para dar consequência, como o contexto ele foi abalado a partir de uma situação de abuso. E por último aqui, acho que para ressaltar o que mais me chamou a atenção, a alta direção das nossas universidades, ela precisa legitimar a existência das ouvidorias, porque é muito importante que a gente tenha dados, né? É muito importante que essas denúncias sejam registradas. Quando a gente fala em não silencie, é para trazer essas denúncias para dentro das ouvidorias, para isso virar dado e para isso virar política pública para dentro das nossas universidades. Então é preciso que a gente legitime a ouvidoria como essa porta, a defensoria, a provedoria como essa porta de entrada dessas denúncias, para que a gente consiga agir sobre esses casos e eles não fiquem dispersos e a gente não fique refém de situações como também me veio à mente lá da nossa universidade, de exposição, de as pessoas não confiam nas ouvidorias e nas defensorias e nas soluções que a universidade traz e acabam tomando soluções próprias. Então a gente tem exposição, a pessoa vai fazer justiça com as próprias mãos, né? vai dar uma surra, né, numa pessoa. Então é muito importante que a gente, por mais desafiador que seja, dê um tratamento institucional para esses atos, para que eles não fiquem aí à mercê da vontade, ou enfim, do calor aí, né, das emoções, por conta da gravidade deles. Obrigado, desculpa se eu me alonguei. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Ok, obrigado. Eu queria sublinhar o que disse agora o colega no final. A universidade é uma zona relativamente à parte da sociedade, pode ter uma função pedagógica altamente importante se tratar convenientemente este assunto, mas isto é um assunto da sociedade em geral. E, portanto, isto pode servir de pista, de modelo, do que quer que seja, para que os comportamentos na sociedade, e isso inclui os que são fora, há sempre conflito e em alguns casos, eu não tenho tido na minha universidade, tenho um ano de experiência, não tive grandes problemas assim, mas, por exemplo, houve um caso tipo cyberbullying e tirando o aspecto de que gravações foram feitas dentro das instalações da universidade e isso, do ponto de vista legal, permitia à universidade atuar, o resto passa-se fora. Não temos nenhuma base legal que permita, por exemplo, pegar num assunto destes dessa maneira. E, portanto, eu acho que temos que pensar os dois lados, de facto, qual é a descontinuidade, porque a pessoa, quando sai da universidade, continua aluno, continua professor, continua colega de não sei quantos, portanto, não larga. Claro que eu sei que o tipo de ações são diferentes. Este tipo de crimes passa sempre por uma coisa que é, na maior parte, a não ser em casos muito extremos, estou a falar por Portugal, uma violação é um crime público, mas outros tipos são considerados tipo semipúblico, eu não sou jurista, mas mais ou menos, ou seja, tem de ser a queixa do próprio a aparecer. O único caso que nos apareceu tinha a ver com racismo e ou era a própria aluna que se queixava, e se for queixar tem de ser ela a provar, portanto, há todo um desincentivo da justiça tradicional, no fundo desincentiva que a pessoa recorra, e portanto, eu acho que há aqui uma fronteira que a gente tem de conseguir aplanar e espalhar as boas práticas que, apesar de tudo, algumas daquelas eu ouvi aqui dizer. Ok? Mais alguém gostaria de se pronunciar para que a gente pudesse, então,
passar para as respostas da mesa? Pode ser? Eu vou começar, então, por Luciana, porque já vai fazendo as considerações. Começa pelo mesmo? O que vocês preferem? Pelo mesmo início? Então, tá. O que eu deixo é um registro, Luzia, de agradecimento. Toda vez que nós ouvimos experiências, a gente sempre se enriquece. Como ali a minha missão foi despertar um pouquinho sobre fases da política, e a ouvidoria está em todas as fases, mas a parte da prevenção é muito importante, onde tem ali também o nosso compromisso de detectar. Eu juntaria um pouco das experiências do que nós ouvimos aqui. O professor falando sobre a justiça restaurativa, que é mais do que mediação, né? Ela envolve uma equipe interdisciplinar e que instituir numa universidade é uma tarefa corajosa, professor, porque, né? Então, isso me veio como uma das práticas ali na área de prevenção, né? Porque as pessoas perguntam muito se em casos de assédio existe espaço para mediação. E eu acho que assim, quando o dano está caracterizado, não há mais espaço para mediação, porque a vítima existe, o relato existe, a situação já está configurada, né? Então não cabe ali. E nessa pesquisa que eu convido vocês a conhecerem, deste ano, as universidades federais, elas falam exatamente da importância dos códigos, de toda a orientação institucional, mas colocam como sendo uma grande dificuldade a prática, né? Como é um modelo, o pensamento sobre sanção, o que são ações correcionais. E uma delas que eu achei interessante, que foi a própria universidade que contou sobre a sua dor, né? Falando que já tomou medidas imediatistas e que se tornaram desastrosas, como, por exemplo, uma acariação entre o professor e o aluno. Então, tudo é uma questão de experiência e que isso não cabe ser feito. E acesso do assediador aos autos do processo, ferindo, inclusive, o Código Penal. Então, é aprendizado. É aprendizado, paciência e usar o que a gente tem, que é vontade, né? Obrigada. Muito obrigada. E eu só, não houve questão nenhuma relacionada com o que apresentei, eu esqueci-me de dizer, é que nós temos um canal de denúncia, onde os alunos podem, com anonimadamente, podem colocar lá as suas questões para tentar ver o tal silencioso, para tentar ver onde é que estão essas questões. Gracias. Sí, sé que al hablar de justicia restaurativa quedan dudas del cómo. Nosotros, en nuestro caso, en la Universidad de San Luis, lo tenemos normado. Hay 4 tipos de medidas de reparación una vez que se acredita el daño, independientemente de si hay sanción o no la hay. La primera, medidas de restitución. ¿Qué es necesario hacer para que la víctima vuelva al estado que tenía previo al hecho victimizante? 2, medidas de rehabilitación. Cuando ese daño produce una afectación a la salud física o emocional, no es responsable el agresor de repararle el daño, es responsable la universidad por no haber prevenido y evitado la generación de ese daño, y tiene que establecer un medio para poder rehabilitar, para poder acompañar a la víctima a devolverle la salud. 3, medidas de satisfacción. Hay veces que las personas solamente quieren porque cuando presentan una queja, quien sufre es la víctima, es quien es señalada, es quien es expuesta. La juzgan de loca, de inventar, de cómo es posible haber puesto una queja en contra del gran señor jurista, médico, etc. Un acto simbólico devuelve la dignidad no solo a la víctima, sino a la comunidad.
una disculpa pública, un evento en donde se reconozca que en ese espacio se generó violencia, o actos como jornadas, capacitaciones, etcétera. Estas son medidas de satisfacción, satisfacen a la víctima. Y 4, medidas de no repetición. ¿Qué es lo que se tiene que hacer dentro del espacio para que no vuelva a ocurrir? Finalmente, de manera muy rápida, concluiré que esas nos las solicitan la víctima. Y la segunda parte, la generación de círculos restaurativos, diálogo como facilitadores de la defensoría entre comunidad y agresor, para generar espacios segundos donde ambas partes puedan generar empatía respecto de lo ocurrido. Gracias. Obrigada, Jorge. Vamos agora a Ana e a Romina nas respostas. Bueno, en primer lugar, a la compañera que preguntaba en relación al sistema, no solamente el sistema tiene un acceso restringido, sino que no es necesario salir del sistema para tomar la propia denuncia, sino que el mismo sistema genera el acta. Entonces, lo único que le agregamos al sistema son aquellas constancias que pueden servir como prueba documental o instrumental, como por ejemplo capturas de pantallas, de chats, correos electrónicos, fotos, registros de video, audiovisuales. Todo eso se puede incorporar y queda. ¿Cómo se garantiza después la reserva y la seguridad a lo largo de todo el procedimiento? Nosotros en Córdoba en este momento tenemos un sistema que está completamente digitalizado. Entonces, sabemos que los procesos administrativos hacen que tenga todo un circuito el expediente hasta que llega a la sanción. Solamente una o dos personas de cada una de las áreas tienen acceso a ese expediente que es reservado. Entonces, más allá de que toda la tramitación es digital, nadie puede ver el contenido de ese expediente, solamente en qué dependencia se encuentra para hacer el seguimiento. Eso es muy importante. Y también en el caso de que el expediente haya comenzado en papel y luego se viró a la tramitación, ese expediente es absolutamente resguardado para que los datos sensibles no se... Sabemos, no obstante, que toda medida en las comunidades educativas es insuficiente porque existe el rumor y todo, pero desde ese lugar se ha disminuido mucho la propagación de información que no queremos que salga del ámbito exclusivo de control de la víctima. A veces lo logramos y no dejamos de reconocer que sigue siendo un desafío, porque hay un involucramiento de quienes están mirando, no solamente qué pasa con la víctima, sino qué hace la universidad y, por supuesto, qué pasa con él o los agresores. ¿Respondí más o menos? Ok. No sé si queda... Obrigada, Romina, obrigada, Ana. Me chama a atenção, como é seu nome mesmo? Quando Silas coloca a questão do não aconteceu nos espaços universitários. A gente tem casos, a menina chega para nós, sofri violência sexual. Então vem, senta, vou escutar. Você quer falar sobre isso? E aí ela tem uma livre fala. Nós estávamos numa festa, alguém me chamou para ir no apartamento e eu fui. Chegando lá, eu sofri a violência. Foi fora dos espaços universitários. E aí o próprio escopo da ouvidoria da mulher diz que não atende às situações fora da universidade. Só que o que acontece? Quem eram as pessoas? Eram todos estudantes da universidade. Então, isso significa que quem terá que fazer somos nós. Ação educativa, ação pedagógica,
dentro daquele ambiente e orientar essa estudante que caminhos ela pode percorrer. É a queixa numa delegacia, é o encaminhamento, caso ela sinta necessidade, né, por um acolhimento psicossocial, ainda que tenha esse discurso, não estava dentro do meu campus, não é meu. Não é assim, não é assim, não é mesmo. Um passo importante que a UFRJ deu foi com a nossa última legislação, que pede a formação de unidades correcional para tratar de todas as necessidades de formação de sindicância e PAD, quando isso é com servidores. Então, foi um passo importante para que a gente pudesse apurar e ter resultados fidedignos e nós não cairmos na boca do povo, como diz o ditado, porque os resultados vieram como não tem materialidade para se averiguar, porque as comissões eram constituídas para nós mesmos. Quando vocês falam da importância da ouvidoria, as ouvidorias precisam pensar que na universidade elas não podem caminhar só. Elas precisam caminhar com os gestores, com o reitor. Lá a gente caminha com a comissão de ética, com todas as unidades que compõem a integridade. Isso fortalece a ouvidoria. Dizer que nós construímos o nosso fluxo único para recebimento de denúncias, tendo a ouvidoria como porta. Toda e qualquer denúncia deve vir para a ouvidoria, que vai registrar no sistema Fala BR. A gente está acabando de desenhar esse fluxo, foi o fluxo que deu mais trabalho, porque é um fluxo que envolve múltiplas mãos. A denúncia chega para o gestor, chega na comissão de ética e ela vai chegando. Se a gente não canaliza quem recebe e como vai ser encaminhado e como se registra essa denúncia, a gente não vai chegar a um final de um resultado de uma apuração fidedigna. Então, essa mesa se encerra por aqui. Eu quero agradecer a todos os nossos participantes, a Ana, a Romina, a Rosa, a Luciana, o Jorge, a todos vocês que estiveram aqui conosco no debate desse tema. Se quiserem conversar, nós estamos à disposição, e dizer para vocês que naquele espaço que fizemos o coffee break ontem, teremos um lanchinho hoje, tá? Não é mais um coffee break, mas é um lanchinho, porque hoje a nossa saída daqui está prevista para as 18h40, ok? Então, a gente tem um lanchinho lá.